Olá, eu sou a Teresa Pereira e sou técnica de Educação Especial e Reabilitação no PIN. Avaliar é um processo de recolha de dados com o objetivo de especificar e verificar problemas e tomar decisões sobre os indivíduos. Qualquer processo de avaliação deve conduzir a uma tomada de decisão, que poderá ser de encaminhamento, triagem, despiste, classificação, planeamento da intervenção ou monitorização da progressão do indivíduo. Uma avaliação abrange determinados processos, tais como o momento atual de vida, a anamnese que engloba os eventos que constituem a história do indivíduo, os fatores extrapessoais relacionados com a subjetividade do avaliador, a interpretação, ou seja, o significado dado pelo examinador aos resultados obtidos, e o prognóstico, ou seja, a estimativa que o avaliador faz do futuro do avaliado. Todos estes pressupostos devem ser equacionados no processo de avaliação da PHDA. A maioria das avaliações é realizada com vista ao diagnóstico, mas é fundamental entender que o diagnóstico só tem sentido na medida em que orienta a intervenção, porque ajuda a esclarecer as razões dos sintomas existentes. Um diagnóstico nunca é uma desculpa, é sempre uma explicação. A avaliação da PHDA é um processo de natureza clínica, pois não existem marcadores biológicos nem psicológicos para a perturbação. O diagnóstico é feito com base numa cuidadosa avaliação do fenótipo, seu impacto cotidiano e qualidade de vida e no seu percurso evolutivo. Nesta medida, a avaliação da PHDA deverá incluir instrumentos específicos que permitam estabelecer um protocolo com 3 níveis de recolha de dados, a saber, a avaliação de sintomas específicos e possíveis comorbilidades, a avaliação da evolução dos sintomas ao longo do desenvolvimento e a avaliação da dinâmica intra- e interpessoal dos sintomas e seu impacto nos diferentes contextos de vida. Necessidades atuais, a avaliação global de qualidade de vida, a perspectiva de evolução futura, a avaliação de expectativas e crenças. Toda a avaliação deve incluir o próprio, a família e a escola. Só nesta dimensão sistémica se poderá compreender a PHDA. Por outro lado, a avaliação tem de equacionar uma vertente laboratorial e outra ecológica. A PHDA é uma perturbação cujos sintomas se expressam no momento do desempenho. Se não forem recolhidos dados de natureza ecológica, não é possível compreender nem diagnosticar uma PHDA. Existem algumas questões a equacionar na realização do diagnóstico de PHDA, especificamente na identificação dos sintomas. Vejamos. Todos os sintomas de PHDA são normativos em determinada altura do desenvolvimento. Muitos são comuns a outras perturbações do desenvolvimento. Não existe nenhum sintoma que seja específico ou único da PHDA. Os sintomas são reportados com adjetivos preguiçoso, desmotivado, lento, desafiador, agressivo e tendem a surgir em conjunto com implicações entre si, o que torna mais difícil a sua identificação objetiva. Os sintomas expressam-se em função das tarefas e atividades que a criança está a desenvolver. Expressam-se ainda em função do género. Os sintomas são muito modelados por fatores do contexto, evoluem com a idade e alguns dão a ideia de ter desaparecido. Parece-nos pertinente referir que analisar exclusivamente a existência de critérios de diagnóstico pouco revela do indivíduo em causa, sendo necessária uma avaliação mais exaustiva, de forma a perceber o funcionamento de cada criança, o seu grau de desadaptação. Neste sentido, procurar uma boa história de desenvolvimento e pesquisar através de uma boa avaliação psicomotora, cognitiva, comportamental, relacional e emocional deverão fazer parte de qualquer processo de avaliação. Não podemos deixar que o indivíduo se resuma a um conjunto de critérios, ainda que objetivos e mensuráveis. Caracterizar a PHDA deve assim implicar uma descrição de toda a situação familiar e de todo o processo relacional que se constrói entre a criança e os que com ela vivem. Não é possível caracterizar bem uma PHDA sem que se possa assumir que as características apresentadas poderão ter diferentes origens, que se multiplicam e potencializam no decurso do desenvolvimento. A avaliação da dinâmica relacional entre pais e filhos e a compreensão da relação pedagógica com os professores são fundamentais. A família e a escola assumem um importante papel neste processo. Em suma, a avaliação da PHDA pressupõe uma dinâmica multidisciplinar, a utilização de diferentes instrumentos, uma análise dos dados recolhidos em diferentes níveis e uma integração de todos os dados num modelo conceptual.
Este modelo conceptual deve enquadrar e explicar os sintomas, os fatores de risco e de proteção, a história de desenvolvimento, o impacto percebido, as dinâmicas relacionais, as atitudes e crenças dos intervenientes e os traços de vulnerabilidade e resiliência de cada criança, jovem ou adulto.